Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 a 39. Jesus, a fonte de água viva, João 7, de 37 a 39, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Irmãos, esse evento aqui está acontecendo durante a festa dos tabernáculos. Essa era uma das 3 grandes festas que Deus havia ordenado ao povo. E era uma das festas que recordavam o cuidado de Deus lá no deserto. Falamos agora há pouco sobre isso, de quando o povo estava no deserto, vindo de Egito para a Terra Prometida. E por quê? Porque durante esse tempo lá no deserto eles habitaram em tendas e eles dependiam diariamente da provisão de Deus. As cordonizes que passeavam pelo arraial, que eles podiam pegar para fazer, para comer, e também o maná que caía do céu. E essa festa era celebrada todo ano, e agora não só para lembrar da época do deserto, mas também para pedir para Deus abençoar as colheitas, e uma forma de eles agradecerem a Deus por toda a provisão, por toda a expectativa que eles tinham da chuva que Deus daria para que as colheitas acontecessem. Então, esse pano de fundo é muito importante para a gente entender o que é que Jesus quer aqui. Por que ele está falando a respeito disso, né, de vir a mim e beba quem tem sede? Porque durante essas festas, eles faziam o seguinte: lá em Jerusalém, eles iam até o tanque que abastecia a cidade, chamado tanque de Siloé. A gente vê esse tanque em outros lugares das Escrituras, dos Evangelhos. E eles pegavam água desse tanque e levavam até o local, até o templo, até o altar, e derramavam água desse tanque no altar. Então, nós temos relatos históricos que mostram isso, de eles utilizarem vasilhas de ouro, né, pegando água lá no tanque de Siloé, e chegavam até a chamada Porta das Águas, que era uma das portas do templo, tocavam trombetas, expressavam alegria. Nós vemos que esse derramar de água acontecia durante todos os dias da celebração ali da festa dos tabernáculos. Era mais ou menos assim que essa festa ocorria. Portanto, aí o texto vem e fala que no último dia, o grande dia da festa, né, a gente não sabe exatamente se esse último dia era o último dia da festa mesmo, ou se está referindo ao dia seguinte, que era o encerramento quando a festa já estava encerrada, eles iam despedir o povo, e talvez fosse até isso, né? O último dia significa o dia que o pessoal fosse embora, que era na verdade um clímax, porque não era mais um dia de derramamento de águas. Os dias de derramamento de águas já haviam acontecido nos dias da festa anteriores, e talvez agora, nesse dia em que não havia mais água, Jesus fala: olha, vocês que têm sede, venham a mim e bebam. Isso é muito significativo, mas o ponto central aqui no contexto, essa festa aqui que era marcada por tantas memórias, né, do povo no Egito, tantas alegrias pela provisão de Deus, a água, a provisão, a expectativa do Messias, que viria de fato a saciar toda a sede do povo. Jesus, então, durante esse momento, ele se levanta e declara tudo isso que está se cumprindo nele. Toda essa expectativa de vocês no Antigo Testamento está se cumprindo aqui, agora, em mim. Então, vejam, irmãos, que há toda uma preparação para isso em João. O evangelista João, ele vai usar de vários meios para comunicar isso. Desde o capítulo 1, quando ele diz que o Verbo, ele habitou entre nós. Não é? Lembra da presença de Deus entre o seu povo. Agora em João 2, ele vai falar que Jesus ele é o verdadeiro templo, né? As festas ali ocorriam também no templo. Em João 3, ele fala sobre o novo nascimento do Espírito, e aqui nós temos, mais uma vez, dizendo que
o Espírito seria derramado sobre eles, aqui no versículo 39 que a gente acabou de ler. João 4, ele promete à mulher samaritana a água da vida. No capítulo 6, ele se apresenta como o pão da vida. No capítulo 7, agora, que nós vemos aqui, Jesus proclama que a verdadeira água não está apenas no rito ali, que eles estavam utilizando, não estava apenas ali para onde ela era levada no templo, ou no poço de Siloé, mas estava nele. Isso era o mais importante. Jesus é a água viva. Então, irmãos, esse aqui é uma revelação que ele faz a respeito de quem ele é. Jesus não está apenas oferecendo algo que Deus pode dar. Ele se apresenta como aquele em que essas promessas de Deus, desde o Antigo Testamento, estão sendo cumpridas. Por isso, irmãos, João aqui, ele mostra essa crescente tensão que vai haver a respeito da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Nos capítulos anteriores a gente está vendo isso. Seus irmãos desconfiam dele, não creem, a princípio não creem. As multidões ali estão meio divididas. Alguns consideram ele um bom profeta, outros estão acusando ele de enganar o povo, as autoridades religiosas já querem prendê-lo, já estão fazendo planos para isso, e no meio da festa, Jesus sobe até o templo e está ensinando. Alguns se admiram, alguns se opõem. Então, esse ambiente aqui da festa não é mais um ambiente neutro para Jesus. Jesus está ali em meio à incredulidade, está em meio à controvérsia, está em meio à falsa segurança religiosa, a gente vai falar sobre isso mais para frente. O povo está em festa, mas espiritualmente eles estão extremamente divididos, irmãos. Por quê? Porque há os ritos todos, a memória do passado, eles estão cantando todos aqueles símbolos que os irmãos conhecem do Antigo Testamento, mas eles ainda não são capazes de reconhecer em Jesus a figura do Messias. Isso torna o clamor de Jesus ainda mais autêntico, ainda mais importante, porque ele não está ali fazendo apenas uma sugestão, ele se levanta e ele está clamando de verdade. O que ele quer é que a gente reconheça que existe uma urgência nesse convite. Por quê? Porque a sede é real. A sede é real e, por outro lado, a fonte que pode matar essa sede está ali, diante deles. E a resposta para isso não pode ser adiada. De jeito nenhum. Pense, irmãos, pense nesse contexto de sede e água vindo desde o Antigo Testamento. Lá no deserto deu água ao povo que estava sedento. Inclusive, irmãos, lembra quando Moisés, quando Israel murmura para Moisés, e ali Moisés então fende a rocha, e a água da rocha vem a água para que o povo matasse a sede? Então, vocês se lembram disso? E Paulo lá em 1 Coríntios vai deixar bem claro, a rocha era Cristo. A rocha era Cristo. E os profetas, como eu já citei aqui para vocês dois exemplos, um em Isaías e outro em Jeremias, eles vão utilizar essa imagem da água para apontar para Jesus. Tem Isaías 44, Ezequiel capítulo 36, Ezequiel também capítulo 47, Zacarias, quase todos os profetas vão utilizar da água para mostrar aquilo que o Messias faria por nós, a salvação, essa abundância, esse saciar dessa sede interior do coração humano. Então, irmãos, quando Jesus fala de sede aqui, de água viva, de fé, rios, fala de espírito, ele não está criando ali uma metáfora isolada, alguma coisa que fugia à compreensão deles. Ao contrário, ele está assumindo como sendo ele parte e o cumprimento dessa história bíblica sendo contada, desde o Antigo Testamento. O Deus que sustentou Israel desde lá do deserto, prometeu uma salvação final, alguma coisa que viria purificar, que trazer vida, trazer abundância, tudo isso ali estava se cumprindo nele, tudo convergindo para ele. Por isso vamos aqui ver aqui alguns detalhes desse texto, irmãos, começando aqui no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, começa assim, né? Então, como eu disse para vocês, é dia de festa, mas Jesus está falando de sede. Há uma celebração, todo mundo animado, mas ele percebe que existe carência no meio dessa festa toda. Eles estão lembrando que há uma provisão de Deus lá do passado,
Mas muitos não estão reconhecendo que a provisão definitiva diante de Deus está diante dos próprios olhos deles ali, na cara deles. Pois bem, a festa dos tabernáculos, ela sempre era marcada por alegria. Deus havia ordenado festas desde o Antigo Testamento, justamente para que o povo se alegrasse. Eles estavam ali se recordando novamente, né, que Deus sustentou seus pais no deserto, Deus os guiou, Deus os guardou em todo o tempo. E a cerimônia da água, né, como eu falei para vocês, pegava a vasilha de ouro, pegava a água do tanque de Siloé, ia até lá o templo de Jerusalém, derramava diante do altar. Tudo isso aí refletia essa dependência que eles tinham de Deus. Sem água não tem vida, sem água não tem colheita, sem água não tem futuro, não tem sobrevivência. A água é a coisa mais importante que existe. É mais importante até do que comida, porque você pode até ficar sem comida durante algum tempo, mas ficar sem água é pouco tempo que você vai sobreviver. Então é nesse cenário, esse é o pano de fundo que revela uma verdade muito profunda, muito além daquela que o povo estava ali querendo. A maior alegria religiosa ou cultural e familiar, qualquer alegria, ainda que não resolva a sede da alma, ela não será suficiente se comparado a receber Cristo pela fé. Você pode ter todas as alegrias desse mundo. E uma comparação interessante, se você anda aqui pelas estradas de New Jersey, constantemente a gente vê aqueles billboards, aqueles outdoors anunciando os prêmios da Mega Million e qual é o nome do outro? Powerball. Joga, né? Então, e às vezes está lá o prêmio acumulado em 1 bilhão, né? Não é muito incomum fazer isso. E eu creio que seja impossível para quem está passando por ali, ou muito difícil, não imaginar 1 bilhão, o que eu não faria com esse dinheiro? Quem nunca teve esse pensamento? Eu acho que é possível, não é? 1 bilhão de dólares. Imagina que eu fizesse um trato com você. Eu te daria os números do Powerball acumulado de 1 bilhão de dólares. Você vai ganhar. É certo que você vai ganhar. Com uma condição. De que você nunca mais tivesse acesso à água. Gente, a água, você pode ter água em qualquer lugar. Não é? Na esquina, no bar, na padaria, na torneira da sua casa, do céu. 1 bilhão de dólares com a condição de que você nunca mais tivesse água. Perceberam a profundidade daquilo que Jesus está dizendo agora? Você pode ter tudo. Mas se você não tiver Ele próprio, você não tem nada. O que Jesus tem a dar, irmãos, é melhor do que a maior alegria que esse mundo pode oferecer. Esse é o ponto aqui. E de fato existem alegrias nesse mundo, não é? Tem muitas coisas nesse mundo que nos fazem felizes, mas não são alegrias finais. Não são alegrias perenes, no sentido de duradouras. Você pode ter alegria na sua família, né? Nossa família se alegrou um monte agora com o nascimento de mais um netinho, uma netinha. Conquistas profissionais, olha, ganhei um aumento, fui promovido. Estabilidade financeira, olha, tem uma aplicaçãozinha lá no banco, minha aposentadoria está garantida. Prazeres legítimos, não é? Mulheres, vocês vão no salão de beleza, cortam o cabelo, e vocês se arrumam, não há nenhum problema nisso, fiquem alegres e felizes por isso. Temos amigos, nos reunimos para comer juntos, fazer churrasco juntos, principalmente agora no verão. Deus nos dá saúde, né, descanso. Todas essas coisas são fontes de alegria, irmãos, sem dúvida nenhuma. E você tem que receber todas essas coisas com muita gratidão ao Senhor. Acabei de falar sobre isso, né, no momento de dízimos e ofertas agora, né? Por quê? Porque tudo isso está debaixo do senhorio dele, da provisão dele. Você tem essas coisas todas porque ele te deu. Tudo. Mas, irmãos, nada disso é a chamada alegria última. Nada disso sobrevive por si próprio. Nada disso pode reconciliar você, pecador, com Deus. Nada disso pode perdoar pecados. Nada disso pode vencer a morte. Nada disso pode te dar o Espírito Santo.
Perceberam? O ser humano caído, irmãos, ele vai transformar, já falei isso várias vezes, né? Transformar o supérfluo em essencial. E um complemento aqui agora. Nosso coração, ele vai transformar o essencial em algo dispensável. E assim como a gente acabou de ler lá no profeta, né, buscar satisfação em cisternas rotas, né, em poço rachado. Você jura que tem água ali, mas se você jogar o balde lá dentro, só vai dar barulho com o balde na terra seca. O povo deixou o Senhor, lá em Jeremias, que a gente leu, deixou a fonte de águas vivas e cavou poços incapazes de reter água. É isso que muitas vezes a gente faz. Por isso que aqui, irmãos, a sede, ela não é um desejo psicológico. Sede psicológica não existe, você de fato tem essa sede. Sabe, é a condição espiritual normal do homem que é separado de Deus. O pecador, ele tem sede de perdão. Ainda que ele chame isso de uma culpa mal resolvida, ele tem sede de reconciliação. Pode até chamar isso daí de a busca por uma paz interior, que muita gente fala. Ele tem sede de eternidade. E muita gente vai tentar satisfazer isso com o quê? Com consumo, com prazeres, com desempenho, com poder, com reputação. Qualquer um, todos nós temos sede do Deus verdadeiro, ainda que resistamos ao Deus verdadeiro. Perceberam? Eu me lembro de um psicólogo que eu conheci, não crente, absolutamente contrário à fé cristã, explicando como ele tentava tratar um jovem universitário que estava com problemas de relacionamento com os pais, filho de crentes, aliás, filho até de, o pai dele era pastor, e extremamente em conflito, e aí esse psicólogo dizia exatamente isso, que a primeira coisa que ele deveria fazer é se afastar daqueles que causavam dor nele. Se afastar dos pais. E a segunda coisa, ele deveria tentar suprimir aquela carga de pecado, chamada de pecado, que foi colocada na educação dele. Ele tinha tendências homossexuais, e o psicólogo falava, você precisa dar asas a esses seus desejos. E essa culpa que você sente, você não sente por causa de você estar fazendo algo errado. Essa culpa foi colocada por causa dessa carga de religião sobre você durante toda a sua criação. Essa é a maneira como o mundo tenta suprimir Deus. Mas por outro lado, isso revela, irmãos, o que é de fato o coração humano. A gente crê como reformados naquilo que a gente chama de doutrina da depravação total. E embora esse nome talvez não seja nem mais adequado, mas esse nome não quer dizer que o ser humano ele é tão mau quanto poderia ser. Ele é completamente, em todos os aspectos, maus. Mas ele significa, por outro lado, que não há nenhuma parte dele que permanece assim, espiritualmente intacta, espiritualmente íntegra diante de Deus. Nada. Sua mente, seus desejos, sua vontade, tudo está desordenado por causa do pecado. Isso significa essa doutrina. Por isso ele procura a vida onde há morte e tenta matar a sede, bebendo aquilo que apenas aumenta a sede. E a gente é mestre em fazer isso, não é? Até hoje tem gente que acha que Coca-Cola mata a sede. Você acha mesmo? Que um troço que tem sal vai matar a sua sede, que tem sódio vai matar a sua sede? É pura ilusão, você acreditou no comercial. E é isso justamente que as pessoas continuam fazendo, irmãos. Acreditando na propaganda do mundo. E achando que vão matar a sede com coisas que jamais vão matar a sede, ao contrário. Só vão provocar mais sede. E vejam, irmãos, que o problema aqui, eles estavam numa festa. Que festa que era essa? Era a festa de 18 anos de alguém, era festa de casamento. Não, meus irmãos, era uma festa religiosa. Lembre-se disso. E por que essa informação é importante? Porque às vezes a gente pensa que o problema é a falta de religião.
E o problema aqui não era a falta de religião, era a falta de Cristo. Era a falta de verdadeira religião, no final das contas. Eles estavam onde? Estavam dentro do templo, ou no templo, numa festa que foi mandada, ordenada por Deus no Antigo Testamento. Estavam cercados de muitos símbolos ordenados por Deus. E mesmo assim, num ambiente altamente religioso, eles ainda precisavam de Cristo. Isso não é impressionante? Você já pensou o que isso significa? Que você pode muito bem estar aqui hoje, você cantou o hino, você deu o seu dízimo, você gosta da igreja, gosta de estar com seus irmãos, você gosta de exercer algum papel, desempenhar algum serviço na igreja, e mesmo assim você está sedento, desesperado por Jesus. E aí vem um convite então de Jesus, né? Versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, irmãos, essa expressão é bem ampla, não é? Porque ela não está limitada ali à classe social, nem à etnia, à origem do povo. Não está ligada também à condição moral, de onde eles vieram. Você não é bom o suficiente para vir a mim, não. Se alguém tem sede. O convite é proclamado para todos, sem exceção. Porque é uma sede compartilhada por todo mundo. Não tem ninguém que não precise tomar água. Todo mundo precisa de Jesus. E veja, irmãos, que há uma diferença muito grande entre a gente falar a respeito da universalidade do convite e a universalidade da salvação. Jesus aqui, ele não está dizendo que todos serão saciados, não está dizendo que todos são salvos, independentemente da fé, nada disso, mas ele chama o sedento a vir até ele. O evangelho ele é oferecido, ele deve ser oferecido a todos sem exceção, mas lembrando que ele só vai ser recebido por uma fé dada pelo Espírito Santo. Vejam, irmãos, que simplicidade que é isso, né? Venha e beba. Os dois verbos aqui apresentados. Venha e beba. Veja que Jesus não está dizendo assim, né? Se alguém tem sede, melhore a si mesmo primeiro, então venha. Não está dizendo isso. Jesus também não está dizendo, se alguém tem sede, apresente mérito suficiente para vir até mim. Não está dizendo nada disso. Ele também não está dizendo, olha, se alguém tem sede, suba pelos seus próprios esforços até Deus. Ele só está dizendo, vem até mim. Vem até mim. E isso mostra que a salvação, ela é simples na sua recepção. Ela foi custosa para Jesus, mas ela é simples para quem aceita Ele. Para o pecador, simplesmente basta ir e beber. Para Cristo, para Ele poder oferecer essa água que sacia, exigiu a sua morte, a sua humilhação primeiro, né? Depois a cruz, a morte, a ressurreição, a glorificação. O versículo 39 vai falar sobre isso. Então, irmãos, essa água aqui é uma comparação, uma metáfora muito preciosa, sabe por quê? Porque ela é muito simples. Um homem pode viver sem luxo, sem prestígio, sem muito conforto, mas ele não consegue viver sem água. Não tem jeito. E da mesma maneira, uma pessoa pode viver sem muitas coisas que o mundo considera tão indispensáveis, mas não pode viver diante de Deus sem Cristo. Você pode ter cultura, pode ter dinheiro, saúde, admirado por todos, pode viver, pode ter sua religião, mas se você não tiver Cristo, você vai continuar sedento. E aqui, irmãos, vejam que Jesus está corrigindo aqui alguns extremos, não é? Primeiro, que a nossa sede não pode ser resolvida por uma reforma externa. Eu me lembro de uma vez de alguém dizendo, olha, meu filho, ele deixou as drogas. Mudou de vida, trabalhador. Antigamente não queria saber de nada, mudou de companhias. Aí outro perguntou, o que aconteceu? Ele se converteu ao cristianismo? Não, foi budismo. Vejam que para você melhorar externamente, existem muitas fórmulas por aí. Não é? Mas, por exemplo, se eu quero emagrecer, não é? Você tem muitos estímulos exteriores aí que te auxiliam no seu domínio próprio, quando você for comer. Mas aquele domínio próprio que é resultado da ação do Espírito Santo é bem diferente. Então, Jesus aqui está corrigindo isso, que ele não quer simplesmente
uma melhora ética da sua vida, uma melhora de conduta da sua vida. Porque, além de novos hábitos, o que nós precisamos, irmãos, é de reconciliação com Deus. Isso só Jesus pode dar. Eu não preciso de apenas uma inspiração, mas eu preciso do próprio Espírito Santo. Essa é a realidade. Mas, por outro lado, também, irmãos, eu acho que o que Jesus está corrigindo aqui é um tradicionalismo vazio. Eu acho que isso aí, para nós que somos presbiterianos, é uma pedra no nosso sapato. É o nosso calcanhar de Aquiles, aqui, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque aquilo era extremamente tradicional. Era uma festa? Era, mas era extremamente tradicional, porque foi algo ordenado por Deus milênio antes. E continuava sendo praticado. E aí vem que o símbolo não é maior do que o Salvador em si. O rito não vai substituir Jesus. O templo não substitui Jesus. A tradição não substitui Jesus. A experiência religiosa não vai substituir Cristo, irmãos. Tudo aquilo ali que Deus ordenou como um sinal devia ser conduzido por real. Toda essa festa, toda a providência de Deus, a passagem pelo deserto, a conquista da terra prometida, tudo aquilo ali era uma imensa parábola do real. O real é, nós vivemos esse mundo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para a glória de Deus, em Cristo Jesus, e caminhamos como peregrinos para o novo céu, para a nova terra. Isso é o real, aquilo era apenas um símbolo. Tudo que Deus ordenou deve conduzir para isso. E se você pega toda essa tradição, toda essa carga de tradição e preserva tudo isso, mas Cristo é rejeitado, irmãos, o que você vai ter? Você vai ter uma religião vazia. Cristo é suficiente. Por isso ele disse, vem a mim. A fé salvadora não vai repousar sobre a intensidade emocional nossa, nem sobre nada desse tipo, mas sobre a suficiência de Jesus. Ele é suficiente. O sedento, aquele que tem sede, ele não é salvo pela qualidade da sua sede, mas por causa da água. E isso é que salva ele. Da mesma maneira que o pecador não vai ser salvo pela força da sua fé, mas pela força daquele no qual a sua fé está depositada. Vamos continuar aqui no texto, versículo 38 diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então o que nós vemos aqui? Que o versículo 38 está explicando o 37, não é? Vir a mim e beber corresponde a crer. Tá? Então o que é a fé nesse caso aqui? A fé é o movimento da alma que, uma vez convencida da sua sede, ela abandona essas cisternas rotas, esses poços secos, e vai descansar em Jesus. Vejam o que Jesus diz: quem crê em mim. Essa declaração aqui diz muito, né? A nossa fé, ela tem um objetivo muito definido. Já viram? Quantas pessoas falam de fé? Você precisa ter fé. Mas peraí, fé no quê? Fé no quê? É um objeto direto que está necessário aí? O verbo é transitivo, ele necessita de um objeto. Ou seja, é uma coisa que você dizer assim, eu gosto. E a pessoa vai falar assim, você gosta do quê? Eu vou. Mas peraí, eu vou para onde? Quando você fala, eu creio, eu tenho fé, você precisa dizer no que você tem fé. Esse é o ponto aqui. Então não é fé na fé, é fé em Cristo. Não é uma fé numa força impessoal, não é? Não é fé na própria sinceridade do coração, é fé em Cristo. Por isso que ele diz aqui, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, tá? Aponta para quê? Para as promessas todas do Antigo Testamento que eles tinham nas mãos. Aquela festa ali era uma festa do Antigo Testamento. Tá? Que essa fé apontava para a água, para a purificação, para a vida, para o Espírito. Como eu disse para vocês, os profetas do Antigo Testamento já haviam anunciado que nos dias da restauração de Jerusalém, de Israel, Deus derramaria água sobre o sedento, purificaria seu povo, daria o Espírito, faria fluir vida, mesmo no deserto. Tudo isso apontava para Jesus. Vejam que a promessa é muito surpreendente, irmãos.
Do seu interior fluirão rios de água viva. Viram aqui? Então, vejam que há uma progressão aqui, né, dessa pessoa com sede. Né? Primeiro, essa pessoa sedenta, ela é saciada. Então, como? Ele é chamado a vir a Cristo, ele é chamado a beber de Cristo. Depois, pela fé, ele recebe essa água viva. Então, aquele que ora era seco, agora ele se torna não só sedento, mas um canal de rios. Perceberam que há uma evolução aqui? Porque a salvação não apenas ela supre uma necessidade interna nossa, ela transforma o salvo num instrumento externo de bênção. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem perdido tanto, irmãos. Às vezes você acha que a sua salvação é para você. Não, a sua salvação ela começa em você. Mas a salvação que foi lhe dada, a vida eterna que foi lhe dada, ela foi lhe dada para ser um instrumento externo de bênção. O crente ele não é uma fonte autônoma, ele não está isolado. Cristo continua sendo a fonte, Ele é a fonte. Mas nós que somos crentes, nós estamos unidos a Ele pela habitação do Espírito Santo. E por causa disso nós nos tornamos um canal dessa bênção também. Para quê? Para testemunhar. Testemunhar que aquilo que nós recebemos, amor, a santidade, o serviço, a edificação, a própria perseverança na fé, todas essas coisas são resultados daquele que foi sedento. E elas apontam para Jesus. Mais uma vez, uma imagem que eu gosto de utilizar, nós nos tornamos vitrine de Jesus. Então veja, rios de água viva, né? É a expressão aqui que Jesus usa. Não é um triunfalismo, né? Ou seja, que agora que eu me converti tudo será maravilhoso. Mas vejam que aqui o versículo 39 vai explicar isso. Né? Jesus falava do Espírito. E o ministério do Espírito é glorificar Cristo. É aplicar a obra de Cristo, iluminar a palavra, é santificar o povo de Deus, é edificar a igreja. Essas coisas acontecem se tudo isso depende da habitação do Espírito Santo. Portanto, irmãos, aqui os rios fluem de modo profundamente espiritual, profundamente concreto. Eles aparecem quando a palavra de Cristo habita ricamente do povo de Deus. Aparece quando o crente perdoa. Por quê? Porque ele foi perdoado. Aparece quando a família é regada por oração, quando há arrependimento, quando você decide servir ao Senhor. Esses rios de água viva também aparecem quando a igreja deixa de ser um ajuntamento de gente que gosta de religião, consumidores de religião, e passa a ser uma comunhão de fato de santos. Esses rios de água viva aparecem quando uma cultura que é tão seca de verdade, tão seca de esperança, e aí vem o povo de Deus e testemunha com mansidão, com firmeza, mas por outro lado com fidelidade ao Senhor. Esses rios estão fluindo. Veja, irmãos, que há uma ênfase aqui, né? Não são gotas, são rios. A ideia aqui é de abundância. Essa presença do Espírito, irmãos, não é uma bijuteria que você vai usar. Deus te deu o Espírito Santo não para ser uma decoração. Ele te deu o Espírito Santo para vivificar você e transformar você numa testemunha de Cristo. Então, terminando essa exposição do texto aqui do versículo 39, ele deixa isso claro. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Há uma intenção clara de João aqui, não deixar nenhuma ponta solta. Não interprete errado. Ele disse essas coisas para falar a respeito do Espírito. E essa explicação aqui ela é muito importante porque a água viva ela é o Espírito prometido. Ela é o Espírito que é aplicado ao crente por causa da obra de Cristo. Veja, irmãos, eu sempre falo a respeito dessa sequência de fatos aqui da nossa salvação. Jesus nasceu, viveu, sofreu, foi humilhado, morreu, foi sepultado. A salvação não acaba aqui. Nossa salvação não acaba aqui.
Ele ressuscitou. Opa, acabou o processo de salvação, o poder da salvação por nós. Não. Ele foi assunto aos céus. E agora, podemos dizer que a obra da salvação já foi feita? Não, ainda não. Ele assentou-se à direita do Pai. Opa, estamos caminhando para o final. E agora já acabou? Não. Ele virá novamente. Aí você pode dizer, uau, agora toda a obra da salvação está pronta. Mas o fato do Espírito Santo ser derramado é a certeza de que o Pai aceitou a oferta do Filho. Esse é o ponto aqui. Perceberam como o derramar do Espírito do Pentecoste e a ascensão de Cristo estão muito próximos um do outro? Por que você acha que está muito próximo um do outro? Quando você vai ler lá Atos, né? Jesus foi assunto aos céus e de repente o Espírito é derramado no Pentecoste. Porque o Espírito é derramado como selo, como marca de que aquilo que Cristo fez foi aceito pelo Pai. Todos aqueles pelos quais Cristo morreu receberam e receberão. Recebem e receberão o Espírito Santo como prova da aplicação da obra da cruz. Então, João está falando aqui, irmãos, desse derramamento pleno do Espírito, como sendo essa bênção dessa nova aliança em Cristo. É a bênção de que Jesus foi glorificado ao Pai, diante do Pai. Sabe, João sabe disso, que Cristo que a glorificação de Cristo inclui que tudo aquilo que ele fez foi aceito pelo Pai. O Cristo que foi lá levantado na cruz como sendo vergonha, agora ele é exaltado diante do Pai. Então, vemos aqui a obra completa da Trindade, não é? O Pai prometeu a salvação, o Filho realiza a salvação, o Espírito aplica a salvação. Tudo aqui. O Pai enviou o Filho morre, ressuscita e é glorificado, e agora o Espírito é derramado sobre todos aqueles que creem. Não há como você falar do Espírito se você não falar de Jesus. As duas coisas são assuntos muito ligados. Por isso que Jesus deixou claro, o Espírito não falará de si mesmo, mas falará de tudo aquilo que tem ouvido de mim. O Espírito nunca vai conduzir a igreja para longe da palavra, por exemplo, irmãos. Sempre tem esse critério. O Espírito está falando naquela igreja, mas está falando o quê? Será que vem realmente do Espírito? Se vier do Espírito, é para glorificar o Filho e é para confirmar a palavra revelada. Se essas duas coisas não acontecerem, nunca acreditem que aquilo veio de fato do Espírito. Vamos pensar então, quantas coisas nós aprendemos aqui sobre a palavra, irmãos. A gente falou sobre a miséria espiritual do ser humano, a depravação total. Lembre-se de que isso é muito mais profundo do que muitos querem aceitar. O ser humano não é espiritualmente neutro, ele não está apenas desinformado, mas ele está morto nos seus delitos e pecados, ele está alienado, longe de Deus, ele é incapaz de produzir em si mesmo a vida de que ele necessita. Vemos também, irmãos, essa oferta do Evangelho que é livre. Se alguém tem sede, vejam que em nenhum momento nós estamos enfraquecendo aquilo que cremos sobre eleição e predestinação. Mas isso não nos impede de anunciar o Evangelho a todos sem exceção. Nós não sabemos quem irá crer. E essa tarefa de fazer pessoas crerem não é nossa, é do Espírito. Vemos também, irmãos, que essa fé salvadora, ela aponta para esse ato de receber e descansar em Jesus. Vir e beber. Sempre se lembra desses dois verbos. Tão simples, né, irmãos? Aquele que está com sede, ele não vai saciar sua sede olhando para uma garrafa de água gelada, vai? Nossa, eu estou morrendo de sede. Se eu ficar contemplando essa garrafa de água gelada, eu vou matar minha sede? Não vai. Sabe, você pode admirar Jesus, mas isso não vai matar a sua sede. Você pode concordar com Jesus, mas isso não vai matar a sua sede.
Fé verdadeira, irmãos, é você receber Jesus de fato, descansando nele, dependendo dele. Você abandonando outras falsas fontes de possíveis águas, que não são, na verdade, que não tem água em lugar nenhum, a não ser nele. Veja, irmãos, isso é reconhecer, Senhor, eu estou de mãos vazias, a minha necessidade é grande, e a única fonte que me sacia é Jesus. Ele sim, ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Eu não posso focalizar ritos, tradicionalismos, mas apontando para Jesus, ok, Jesus é suficiente. Vamos aplicar isso aqui, terminando o nosso sermão, nosso momento, nossa mensagem. O que isso tem a ver com a minha vida? O que eu vou levar desse texto? E eu queria fazer uma pergunta muito sincera para você nessa manhã. Do que você está tentando beber? Sua sede existe, todo mundo tem, e a questão é, você está tentando beber o quê? Será que você está tentando beber a aprovação dos outros? Será que você está tentando beber desempenho profissional? Será que você está tentando beber satisfação ou estabilidade financeira, estabilidade da família, algum prazer? Será que você está tentando beber lembranças do passado, autopiedade, pena de você mesmo? Do que você está tentando beber? Se isso não for Cristo, irmãos, pode até parecer legítimo, mas é um ídolo. Nada disso pode te dar o que Jesus vai te dar. E o que eu vejo, né, no convite de Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba, eu vejo aqui Jesus chamando nós pecadores para pararmos de disfarçar que temos sede. Para de disfarçar. Você tem sede, ponto final. O Evangelho, conforme as Escrituras, ele não começa nunca, irmãos, com a afirmação de que nós estamos bem, mas com a confissão de que nós precisamos de Jesus. Do que você tem tentado beber para saciar a sua sede? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo aqui, irmãos, de aplicação para a nossa família. Às vezes nós, principalmente um problema mais de homens, né? Os homens, a cabeça do homem é bem assim, né? De tentar consertar as coisas, a cabeça meio de gerente de uma empresa. E a gente acha que às vezes o problema nosso de homem ou da família é falta de organização, é uma questão de agenda, ou então são regras que não estão sendo seguidas. Pode ter até alguma coisa a ver com isso, mas será que isso é o principal? Nossos lares precisam, sabe do quê? Precisam de arrependimento, precisam de perdão, precisam de oração. Nossos filhos e nós precisamos da palavra. Nós precisamos andar em humildade, dependência do Espírito Santo. É isso que os nossos lares realmente precisam. Para de tentar disfarçar com outras coisas. Sabe, nós, maridos, pais, às vezes podemos estar sedentos, mas de controle. Eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero, do jeito que eu estabeleci, do jeito que eu planejei. Mas o que nós precisamos mais é de Jesus, mais do que de controle. Talvez esposas aqui estejam sedentas e se sentirem mais seguras em relação à provisão que vem dos seus maridos, em relação ao cuidado dos filhos, onde é que eles estão e fazendo o quê? Mas vocês precisam, acima de tudo, de Jesus. Pais, sabe? Vocês também, nós pais, a gente já fica acendendo de resultados. Eu quero ver a fé viva em meus filhos. E não há nenhum mal absoluto nisso. Mas mais do que isso, vocês precisam de satisfazer-se em Jesus. Jovens, moços, moças, às vezes vocês estão sedentos por uma identidade. Eu quero saber quem eu sou. Mas você só vai saber quem você é e a sua real identidade em Jesus. Quando Cristo
sacia a sede dos membros de uma casa, irmãos, a família deixa de ser um campo de tantas exigências, e às vezes exigências impossíveis, e passa a ser um lugar onde a graça é recebida, e então a graça começa a transbordar. Pensando na nossa igreja, irmãos, vejam só, uma igreja pode ter um calendário cheio de atividades, mas mesmo assim ter a alma seca. A igreja pode ter boa música, uma boa estrutura, pode até ter uma boa teologia formal, sabe? Assim, o pastor ensina a Bíblia, uma boa organização, e mesmo assim ainda ter sede. O texto aqui que a gente leu não está desprezando, irmãos, os meios ordinários, né? Ao contrário, a gente vê aqui que o Espírito age o quê? Pela palavra. Sabemos, pela nossa teologia, que o Espírito age pelos sacramentos, pela oração. Mas o que João aqui está nos ensinando é parar, a gente tem que parar de confiar nesses meios ordinários se eles não estão apontando de fato para Jesus, porque as coisas podem parecer muito mecânicas, e esse é o problema. Os meios são instrumentos, mas Cristo é a fonte. A igreja deve usar fielmente os meios que Cristo ordenou, a palavra, a oração, os sacramentos, os ritos da igreja, mas sempre dependendo do Espírito que Cristo derramou sobre nós. Porque a igreja que bebe de Cristo, ela vai se tornar, irmãos, os rios de água viva. Fluirão rios de água viva, rios de ensino fiel, rios de comunhão verdadeira, rios de disciplina amorosa, rios de evangelização, rios de misericórdia, irmãos, perseverança em meio a aflições. Esses rios precisam existir, mas só vão existir se cada um de nós, como membro, estiver absolutamente sedento de Jesus. Essa, irmãos, nós estamos numa sociedade assim, completamente seca, num deserto espiritual. Muitas igrejas estão tentando diluir a mensagem. Essa água aqui está pura demais. Vamos fazer com que essa água seja menos molhada, quem sabe? Estranho, não é? Nós devemos apontar com clareza Cristo para essa sociedade. Se nós somos o cartão de visita dessa fonte, se nós somos a agência de propagandas dessa fonte, que é Jesus, o que seria dessa agência de propaganda se a gente tivesse vergonha da fonte que nós apresentamos, não é? Nós precisamos ter essa coragem de Jesus. Mesmo o mundo comemorando, né, futebol, sei lá o que mais aí, Copa do Mundo, mesmo o mundo celebrando as coisas do mundo, a gente precisa ter essa mesma coragem de se levantar, mesmo no meio da festa, e dizer, vocês estão sedentos e vocês precisam de Jesus. Vejam que isso não é arrogância, irmãos, isso é fidelidade, diferente. Essa água não é nossa, não foi a gente que gerou, nem foi a gente que tirou do poço. A gente é apenas uma testemunha. A gente apenas pode dizer, olha, um dia eu estava com sede também, eu tomei dessa água e ela me trouxe plena satisfação. É isso que o Senhor nos convida a fazer diante do mundo. Por isso que essa mensagem também é evangelística. Esperarmos nele. O convite de Jesus ainda permanece aberto para todos, sem exceção, irmãos. A sede do pecador ainda é real, mas a fonte é suficiente, ela é inesgotável. Você nem precisa se tornar digno. Ah, não, eu preciso melhorar primeiro para beber dessa água. Nada disso. Sedentos, irmãos, eles não vão negociar com água. Eles apenas vão beber. Já viram isso? Quem está sedento, mesmo é capaz de beber até água com barro. Quanto mais a água límpida, pura, apresentada diante dele. Por isso esse evangelho, essa pregação diz isso, né? Venha Cristo com a sua culpa, com a sua vergonha, com a sua incredulidade, de qualquer jeito que você venha com os seus pecados, venha com a sua alma seca, porque é nele que você vai se satisfazer. Terminando, irmãos, esse texto que a gente leu não nos coloca diante de das mais belas, de um dos mais belos discursos de Jesus. Não foi. Apenas 3 versículos, não é? No grande dia da festa, Jesus revela a grande sede do homem. Né? Estavam lá todos os símbolos da antiga aliança, as festas todas do Antigo Testamento. Ele se apresenta como o cumpridor das promessas de Deus. E aí ele está se apresentando ao sedento,
oferecendo a si próprio como satisfação a ele. Ao que crê, ele promete rios de água viva. E aqui João nos explica que essa promessa se refere ao Espírito Santo, não é? Que é dado aos crentes por causa da glorificação do Filho. Cristo é a fonte, Cristo é a fé. A fé é o ato de beber dele. O Espírito é a água viva e a vida cristã é o transbordar da graça. Uma frase muito simples, o que o texto diz. Não permaneça então, irmãos, sedentos diante da fonte do teu lado. Não substitui a Cristo por ritos, por, tradições, por emoções, por família, por qualquer prazer passageiro. Não cave poços enquanto o Filho de Deus está do teu lado clamando, venha a mim e beba. Não continua a cavar poços, não percebe que você está desperdiçando tua vida. E se você de fato já tem Cristo em seu coração, a promessa ela continua muito consoladora, irmãos. O Espírito foi dado, a vida cristã não é sustentada pela força da nossa carne, mas pela graça desse Cristo que já foi glorificado. A água viva para o cansado, há perdão para o culpado, a vida para aquele que um dia estava morto, a santificação para aquele que está fraco, a perseverança para aquele que, todos nós, como nós, caminhamos nesse mundo como peregrinos. Por isso que a gente vê essa história contada por João e a gente percebe que Cristo ainda chama, Cristo ainda sacia a nossa sede. Cristo ainda derrama seu Espírito sobre aquele que o encontra com fé. E do interior daqueles que creem em Jesus, ainda fluem rios de água viva. É assim que você se sente? Se não é, com certeza esse é o momento de ceia que teremos agora, é um momento de reconciliação, de você novamente mergulhar nessa fonte. Se encontrar novamente com o Senhor, voltar ao primeiro amor, experimentar novamente, se sentir completamente saciado em Cristo. Largue outras fontes, mergulhe nessa. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Queria chamar aqui os presbíteros à frente, nos auxiliar nesse momento. Vamos orar, dedicando ao Senhor esse momento, os elementos